Bom dia. Bom dia, está no ar o Jornal Geográfico Gentil. Vamos falar sobre a hidrografia da região centro-oeste. A região centro-oeste é drenada por muitos rios, agrupados em 3 grandes bacias hidrográficas. Bacia Amazônica, em Mato Grosso, para onde se deslocam rios colossais como o Xingu. Bacia do Tocantins-Araguaia, ocupando o norte e o ponto mais a oeste de Goiás e o leste de Mato Grosso. Bacia Platina, subdividida em suas bacias hidrográficas, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai, no restante da região. Bacia do Rio Paraná. Na divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, o centro-oeste é banhado pelo Rio Paraná e um de seus formadores, o Rio Paranaíba, no extremo do sul de Goiás. A porção sudeste da região é drenada por afluentes menos extensos da margem direita do Rio Paraná, como Rios Verdes, Pardo, Pilema, Amambaí e Iguatemi. Vamos agora com a nossa repórter Michelle. Vamos falar agora sobre o Rio Paraguai, que fica mais ou menos nessa região. A maior bacia hidrográfica em extensão da região centro-oeste é a bacia do Rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso. Seus principais afluentes são os rios Cuiabá, Taquari e Miranda. A bacia do Rio Paraguai ocupa uma imensa baixada que forma a planície paraguaia, no qual a parte alegada é composta pelo Pantanal Mato-Grossense. Como o clima da região intercala estações secas e estações chuvosas, essas planícies ficam cobertas por um lençol de água durante aproximadamente 6 meses. Nos meses secos, as águas apresentam-se em pequenas lagoas semicirculares, chamadas de baias. Quando as cheias são mais violentas, as bacias aplicam-se e ligam-se umas com as outras, através de canais chamados de corrichos. O norte de Goiás e o leste do estado de Mato Grosso são banhados pelas nascentes dos rios que formam a bacia de Tocantins. Na divisa da região nordeste com o estado de Goiás, estende-se até o estado de Tocantins, na região norte, destacando-se o Espigão, mestre que funciona como divisor de águas, separando a bacia do Tocantins no oeste e a bacia do Rio São Francisco no leste. Vamos falar agora sobre o clima da região norte. Terras pouco elevadas e baixas altitudes podem criar uma região bastante quente. A existência do calor e da enorme massa líquida favorecem a evaporação e fazem da região norte uma área bastante úmida. Dominada assim por um clima do tipo equatorial, a região apresenta temperaturas elevadas o ano todo, com médias entre 24 e 26 graus, uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas de Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem, em virtude da atuação de El Niño, permitindo que massas de ar frio vindas do Oceano Atlântico do Sul penetrem nos estados da região sul, entrem no Mato Grosso e atinjam os estados amazônicos, diminuindo a temperatura. Isto ocorre porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa latitude, que atrai massas de ar polar, ocorrendo no inverno. O efeito da friagem dura uma semana ou pouco mais, quando a temperatura chega a descer a 12 graus em Manaus e a 6 graus em Rio Branco. O regime de chuvas na região é bem marcado, havendo um período seco de junho a novembro e outro com grande volume de precipitação de dezembro a maio. As chuvas provocam mais de 2.000 milímetros de precipitação anuais, havendo trechos com mais de 3.000 milímetros, como o litoral de Amapá, a foz do rio Amazonas e porções de Amazônia Ocidental. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características da região as chuvas ou de convecção ou de hora certa. Em geral, ocorre no final da tarde e se forma da seguinte maneira. Com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, ou seja, aumentar em toda a região. Aquecimento que provoca a evaporação. O vapor de água e no ar se eleva, formando grandes nuvens,
com a diminuição da temperatura causada pelo passar das horas do dia. Esse vapor de água se precipita, caracterizando as chuvas de hora certa. O Jornal Geográfico Gentil agradece a sua audiência. Tenha um bom dia.